Mais uma vez, boa noite a todos. E que a paz doce de Jesus esteja nos nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu estava agora há pouco conversando com o Sirimar, lembrando da cerimônia de fundação desta casa, né, que aconteceu lá no Vinha há 18 anos. Né? Eu estava lá, né? Sei que vocês não vão acreditar, mas eu tinha até cabelo, né? Uma franja assim, que jogava por lá. Está aqui a minha irmã que não me deixa mentir sozinha. Né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui. E uma alegria, nós podemos ter um instante na nossa vida para nós podermos fazer uma pausa e buscar o fortalecimento moral no Evangelho e na doutrina espírita através da obra de Kardec. Então, quando eu, a Dani e o Sirimar conversamos sobre os temas, sobre, vamos assim dizer, esse conjunto aí, né, de temas, de assunto, e nós sempre conversamos a importância de termos Kardec como a nossa base, óbvio, né? E assim será. Então é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui falando do Evangelho, falando de Kardec, da obra de Kardec. Sobre o nosso tema, né, tentar entender um pouquinho a importância do pensamento, da gestão dos sentimentos e das emoções, para que a gente possa cumprir com o nosso planejamento, né, de reencarnação. Nós escolhemos, no nosso primeiro encontro, falarmos de um tema que hoje inclusive está na moda, né, chamada inteligência emocional, para a gente começar daí, né? E nós colocamos lá a inteligência emocional à luz da doutrina espírita, porque como nós vamos ver hoje, muitas das conquistas das neurociências no campo da inteligência emocional nós já tínhamos há 2000 anos lá no Evangelho. E Kardec, né, magistralmente, já havia desenvolvido ali no Pentateuco. Então é muito interessante, né? Nós vimos justamente aquilo que o Kardec já colocava, a ciência avançando e confirmando os postulados da doutrina espírita, evidentemente, porque ali na obra de Kardec está reunido, nós sabemos, não a opinião de um espírito, mas o consenso dos espíritos superiores comandados pelo Espírito de Verdade. Então, para começar, seria muito importante nós evocarmos essa alegria, essa bênção, esse privilégio de termos acesso a essa doutrina, de pertencermos à família espírita. Então, para começar a falar de inteligência emocional, nós vamos copiar o mestre Kardec, né? Como o Kardec começou o seu estudo, a sua pesquisa, a sua estruturação, né? Como um pedagogo magistral que ele era, partindo do conhecido para o desconhecido. Então, como começam os trabalhos, né, ali de construção da doutrina espírita? Começa com o Kardec justamente fazendo uma experiência material, através dos efeitos materiais do que, gente? Da mediunidade. Sim ou não, gente? Não foi isso? E ele começa ali justamente estruturando essa pesquisa através de um método científico, para a partir do conhecido do material, chegar no espiritual. Porque o espiritual se manifesta no material. Então nós vamos fazer o mesmo percurso do Kardec. Vamos começar pela questão material. Então vamos começar hoje, né, falando do ponto de vista material, para a partir do nosso próximo encontro nós entrarmos diretamente já no Livro dos Espíritos, no Evangelho, e começarmos a fazer essas relações. Então eu gostaria de começar com uma contradição, né? Vamos imaginar, eu gosto desse exemplo, vamos imaginar como seria tomar um banho no inverno de 1920.
há exatos 100 anos? Como seria? De perfume. De perfume? Ah, boa, né? Alguns poderiam, mais desatentos, poderiam dizer assim, fácil, Drauzio, né? A gente abre o box, entra, torneirinha, tempera, água quente, água fria e toma o banho. Né? Não. Mesmo que eu fosse rico, não dava para fazer isso. Vamos pensar, moramos numa cidade, temos parentes muito queridos que moram a uma distância de 400 quilômetros, muito comum, estamos em 1920. Como é que faz para a gente ter comunicação? Fácil, Drauzio, o dia inteiro WhatsApp, à noite faz um FaceTime. É assim, gente? Era assim? Como é que era a comunicação? Eu me lembro, né? Aquela garotinha. Tinha um telefone na rua de casa. Coitada daquela... Hoje a gente fica pensando, né? Coitada daquela pessoa, porque todo mundo, quando precisava de alguma coisa, ligava na casa daquela pessoa e aquela pessoa tinha que dar o recado. Né? Então, onde é que eu estou querendo chegar? Será que a gente já se deu conta do tamanho da evolução tecnológica que nós tivemos nos últimos 100 anos? Será que a gente já se deu conta da evolução da riqueza no mundo? Riqueza material. Quando as estatísticas sobre a proporção de miséria, pobreza, riqueza começaram, os primeiros dados que nós temos, as primeiras estatísticas confiáveis, elas datam de 1820. Vocês imaginam qual era a porcentagem da população mundial que vivia na linha da miséria? Da população mundial, em 1820, 95% da população mundial. 95%. Passados 200 anos, esse número está na casa de um dígito, 9 ponto alguma coisa. Só nos últimos 25 anos, esse número foi reduzido pela metade. Então, vejamos o progresso material que o mundo teve, do ponto de vista da produção da riqueza, não da distribuição, da produção da riqueza, do desenvolvimento tecnológico, do conforto. Nunca fomos tão ricos, nunca tivemos tanto conforto, nunca tivemos tanta possibilidade de nos conectarmos e de nos comunicarmos com o outro. Mas, contraditoriamente, nunca fomos tão infelizes. Porque se temos os dados do Banco Mundial nos colocando a redução da miséria, o aumento da riqueza, onde podemos sentir essa evolução tecnológica, onde podemos sentir a evolução desse conforto, um outro órgão muito importante, a Organização Mundial de Saúde, vem dizer que em 2020 o binômio depressão-ansiedade seria a maior causa de incapacidade no mundo do trabalho. A mesma Organização de Saúde colocando que a partir de 2025 o suicídio seria a maior causa de morte. 2030 o binômio depressão e ansiedade vai ser a doença mais comum do mundo. E a que mais vai matar. Porque, claro, a depressão leva, o binômio depressão-ansiedade vai nos levar a casos de infarto, câncer, doenças autoimunes e por aí vai. Mas qual é a lógica? Se estamos mais ricos, se estamos mais desenvolvidos tecnologicamente, se temos mais conforto, se temos muito mais possibilidades de comunicação, como é que estamos mais deprimidos, mais tristes, mais infelizes? Como é que pode, numa sociedade tão desenvolvida,
que manda a sonda para fora da galáxia, não estamos nem mais falando de Lua, de conquistar a Lua. E a gente imagina o que é isso do ponto de vista tecnológico. Enviar e trazer de volta o homem para a Lua. Que coisa fantástica! Então, se nós conseguimos fazer isso, como que o suicídio ainda pode ter o impacto que tem na nossa sociedade? Então, nós sabemos. O que está faltando, gente? O Evangelho. Mas como que a ciência vai chegar aí? A ciência materialista. Então, qual foi o grande avanço? Está faltando inteligência emocional. E como é que essa história começou? Lá na década de 90, alguns cientistas da Universidade de Harvard resolveram fazer uma pesquisa muito simples. Eles pegaram quais eram os alunos que se formaram em Harvard na década anterior. Então vamos supor, estamos em 2020, então eles pegariam os alunos que se formaram na década de 2001 a 2010. Então, quais foram os alunos que se formaram em Harvard, não importa o curso, com as maiores notas? Eram os alunos que tinham os maiores QIs. Muito bem, vamos ver como está a vida dessas pessoas, que são verdadeiros gênios. Se são verdadeiros gênios, se formaram com as melhores notas na melhor universidade do mundo, gente, como é que estão essas pessoas? Um estouro, um arraso, certo? Muito bem. Nenhum com sucesso, nem profissional e muito menos pessoal. Você diz, não faz sentido? Não é possível. E eles tentando entender esse número, até que um membro da equipe falou, pera lá, vamos fazer o contrário? Vamos pegar as pessoas que hoje têm sucesso profissional combinado com o pessoal e a gente volta para ver de onde eles vieram. Então, pegaram desde executivos de indústria automobilística até diretor de companhia da Broadway. Então, executivos de destaque. E o que eles viram? Que nenhum desses tinha teste de QI de gênio. Estudaram em boas universidades, outros mais, outros menos, mas nada espetacular. E aí então, entendendo a alma humana, eles descobriram que na verdade a inteligência humana, e alguns anos antes, quase uma década antes, o Gardner, outro pesquisador com um livro que ficou muito famoso, Inteligências Múltiplas, já tinha colocado o quê? A inteligência humana ela tem inúmeras facetas, mas que nós, muito apegados à questão da materialidade, dávamos conta apenas da inteligência lógico-matemática e linguística. Só que qual é a grande questão aqui? É que apenas quando a inteligência emocional se manifesta, as outras inteligências podem se manifestar. Sem a inteligência emocional, as outras não funcionam e não produzem aquilo que o indivíduo necessita. Na nossa visão, o espírito reencarnado precisa para poder dar conta do seu programa de reencarnação. E aí a gente se pergunta, o que é inteligência emocional? Para responder isso, essa tão falada inteligência emocional, tanto que hoje no mundo do trabalho, o que se diz? Olha o paradoxo que a gente vive. Por exemplo, vamos lá, na nossa época fazer um trabalho de escola, como é que era? A professora passou o tema. 4 alunos, um faz. E como é que esse um vai fazer? Ou melhor, como é que ele fazia? Biblioteca. Tinha que ir lá, biblioteca, Folha de Almaço, não é isso? Pesquisar. Chegou lá, o seu coleguinha chegou antes, já pegou o livro, e agora? Para ir na biblioteca já era um custo, não era toda escola que tinha biblioteca. Ele tem Barça em casa. Tinha que ter Barça em casa. Fazia o trabalho. Aí fazia, com a Barça, aí fazia tudo igual, né? Copiava no Almaço, aí estava passando,
Aí a caneta que tinha, o professor exigia que tem que ser a caneta, estava no meio da folha, a gente errava, lembra? Ai, que desgraça. Aí pegava a borracha e dava aquela tadinha assim, aí rasgava a folha, a mãe ficava brava, é aquela tragédia. Hoje, o professor está colocando o tema, o aluno pega, Google, aparecem inúmeros, infinitos links, dando a informação que ele quiser. Olha, esse link aqui, a coisa está mais mastigada, está mais objetiva, aqui é mais direto, aqui já tem um livro sobre isso, esse outro aqui vai apresentar uma tese, esse outro aqui já é, na verdade, um link para o YouTube, onde você tem uma aula sobre aquele tema. Sim ou não, gente? Sim. Sim? Quanto tempo demora isso? Segundos. Quanto custa isso? Nada. Portanto, hoje, o conhecimento é absolutamente disponível e barato. Aí a gente pensa assim, mas não adianta o conhecimento, a informação, porque de fato, a informação, se a gente entrar aqui no nosso celular, a gente entra num canal de uma CNN aí da vida e a gente vai ter ali imagens ao vivo de qualquer coisa importante que esteja acontecendo no mundo para a gente acompanhar em tempo real. Tudo bem, mas o importante é eu saber processar essas informações. Sim. Vamos pensar. Como é que era ensinar? Chega lá o advogado novinho no escritório, começo de carreira, né? Aí o advogado lá, né, o chefe do escritório fala, olha, precisa fazer uma petição disso daqui. Como é que era? O coitado ia ter que ir lá, né, pesquisar nos livros, não é isso? Sobre o tema. Pegar o Haitani e copiar. Olhar, ver, né? Escuta, tem algum artigo sobre isso daqui? Tem. Vamos ver a jurisprudência agora, como é que os juízes estão decidindo sobre esse tema? Olha, agora a tendência dos juízes, eles estão tendo esse entendimento, esse raciocínio, não é assim? Tá. E aí, de posse de tudo isso, todas essas informações que ele pesquisou, ele ia ter que sentar na máquina e digitar. E a máquina é uma beleza, eu lembro daquilo, gente, que tragédia. Porque você estava digitando e estava chegando no final da linha, aí você já tem que calcular como é que você ia separar a palavra, porque para fazer a margem bonitinha, lembram disso? Muito bem, como é que é hoje? A gente imagina um grande escritório aí nas grandes capitais do mundo. Eles têm a inteligência artificial. Por exemplo, o robozinho lá, o Watson, da IBM. Essa inteligência artificial ela está conectada nas principais universidades do mundo, nas principais bibliotecas dessas universidades que estão digitalizadas. Então, essa inteligência artificial ela vai pesquisar os principais livros e artigos. Só que olha só, quando a gente fala, né, eu vou pesquisar os principais livros e artigos, quanto é que é esse principal? 5, 7, 8, 10 livros eu pesquisei. Uma inteligência artificial, quando a gente fala que ela pesquisou os principais, ela pesquisou milhares de livros, milhares de artigos, milhares de decisões de juízes, jurisprudência. E em alguns segundos ela produz uma petição perfeita de 20, 30, 40 páginas, absolutamente fundamentada. Algum ser humano consegue fazer isso, gente? Então, como vai ficar o mundo que virá? Aí alguns já falam assim, graças a Deus eu não vou estar mais aqui. Vai dar. Novinho em folha, tendo que disputar o mercado de trabalho. Vamos estar todos. Se Deus quiser, né? Queremos estar. Estaremos todos aqui. Que mundo vamos enfrentar? Um mundo no qual conhecimento e informação? O que vai valer nesse mundo? Pessoas de inteligência emocional. Estávamos num curso em novembro de um grande especialista dessa área, um dos maiores do Brasil. E ele estava contando que na última visita que ele fez há 15 dias, de quando ele estava dando aquela palestra, ele estava na Coreia do Sul e ele teve a oportunidade de ser recebido pelo CEO mundial.
de uma das maiores empresas multinacionais dessa área de tecnologia. E o CEO levou ele lá para conhecer a empresa e falou: agora você vai no nosso quartel-general. Muito bem. Era um corredor, 2 salas. A primeira sala ele abriu, mostrou a sala, devia de ter ali mais ou menos umas 25, 30 pessoas. Ele falou: parecia o jardim da infância, só molecada. A gente abriu a porta, parou na porta, eles continuaram do jeito que eles estavam no computador. Ele falou: aqui são os nossos gênios. Tudo que você vê por aí saiu dessa sala aqui. Eles que criam, eles que inventam. São verdadeiros gênios. Eles não veem disco voador, eles projetam disco voador. São de outra galáxia. Só que eles não conversam nem com eles mesmos. E eles não são encontrados nas universidades, em faculdade. Imagina, eles aprenderam a programar com 10, 11, 12 anos, já eram hackers. Já estavam invadindo lá o computador do FBI, com 14, 15 anos. Muito bem, então aqui são os nossos gênios que criam. Fechou a porta. Caminharam um pouquinho, outra sala abriu. Um lugar para umas 60 pessoas, devia ter umas 40. Quando ele abre a porta, todos olham, sorriem e voltam. A diferença, né? Conexão. Ele fala: aqui são as pessoas que pegam o que aqueles lá inventaram e criam um planejamento estratégico e executam. Ou seja, são eles que fazem aquilo que aquele lá inventou acontecer. São pessoas com altíssima inteligência emocional. Eles desenvolvem o planejamento estratégico em cima daquilo e executam. Eles tornam aquilo que os gênios criaram possível, realizável. Eles executam. Na nossa empresa nós precisamos desses 2 tipos de pessoas. O resto não precisa. Não, mas eu tenho um cara aqui que conhece muito de... Obrigado. O meu Big Data conhece muito mais. A minha inteligência artificial processa muito mais. Aí a gente vê a beleza do Evangelho e da doutrina espírita. Nós vivemos o que, gente? Nesse momento, assunto, né, da doutrina espírita, transição planetária, não é isso? E a transição planetária diz respeito a que tema? A evolução dos planetas, do mundo, a evolução espiritual do mundo, não é isso? Mundo primitivo, ou não mundo de provas e expiações, estamos indo para o mundo de regeneração. Ora, até o mercado de trabalho vai obrigar eu a evoluir espiritualmente. Porque se eu não evoluir, eu não tenho mercado de trabalho. Eu não tenho espaço na sociedade. Veja que coisa linda. Como tudo se encaminha naturalmente para a evolução, nos forçando, nos impulsionando a evoluirmos como espírito. Claro, na linguagem materialista, inteligência emocional. Então, vamos começar a conversar um pouquinho, entender o que é inteligência emocional. E para entender o que é inteligência emocional, nós precisamos pensar o que é emoção. Do ponto de vista, primeiro, material. Depois nós vamos ver, do ponto de vista espiritual, a gente vai ver que é a mesma coisa, né? Só que muito mais profundo. Mas vamos lá. Do ponto de vista material, o que é uma emoção? O que a gente podia pensar que é uma emoção? Por favor. Um de cada vez, senão eu não consigo. Vamos lá, gente. A nossa ideia aqui é que seja um bate-papo. Ok? É uma energia que nos faz reagir. Uma energia que nos faz reagir. Interessante. Para o ataque, para buscar algo ou para... Isso mesmo. Porque, olha só, segundo as ciências, as neurociências, emoção é uma resposta fisiológica a um estímulo externo ou interno. É o SOR, né? Estímulo, organismo, resposta. Isso, exatamente. Então, de onde é que veio isso? E aqui, repito, nós estamos vendo por enquanto do ponto de vista
Material, então morreu o corpo. Tá. O nosso corpo foi formado, o nosso cérebro, quando a gente nasce, a gente recebe um aparelho biocomputacional, o nosso cérebro, que vem com uma programação básica de fábrica. Essa programação básica, esse cérebro, ele foi moldado, desenvolvido quando? Está lá na Gênese, Allan Kardec, 1868. Quando ele coloca lá num trechinho, a gente fica imaginando como aquilo foi revolucionário naquela época, porque é ainda hoje, se nós estivermos no âmbito da religião. Ele coloca assim, corpos de macaco, estão lembrados desse trecho? Serviriam muito bem às necessidades daquele espírito primitivo que estava reencarnando num espírito primitivo. Estamos lembrados disso? Eu vou trazer o trechinho para a gente ler junto no nosso próximo encontro aqui, né? Hoje a gente vai ficar mais no âmbito da ciência. Mas enfim, então foi na pré-história que o nosso cérebro começou a ser moldado, como ele é hoje. E lá, vamos imaginar, né? Segundo a ciência, a espécie humana, o Homo sapiens sapiens, surgiu, mais ou menos ali, né? 2 milhões de anos, mais ou menos, na estepe africana, na savana africana. Éramos, os cientistas arriscam, uma população em torno de 6 mil pessoas. E na savana africana, gente, super receptiva e acolhedora, não era? Tudo queria nos devorar. Estávamos na selva. Então, o que acontece? Olha a inteligência da vida. Foi colocado nesse ser um mecanismo infalível e fantástico. Qual? Estamos aqui andando. Percebemos que um leão está nos cercando, nos acompanhando para guardar o melhor momento para nos atacar. O que é que devemos fazer? Fazer uma reunião para pensarmos sobre a topografia da região, direção do vento, para onde é que nós vamos correr, é isso? Chamar os nerds. Isso, chamar os universitários. O que é o melhor fazer, gente? Sumir, virar pó, voar, correr, corra, não é isso? Corra. Então, olha o que acontece. Ao identificar o leão, o nosso cérebro automaticamente ele vai produzir substâncias químicas, neurohormônios, que vão fazer com que a nossa pupila dilate, com que o nosso coração bata mais rápido, com que a nossa pressão arterial aumente, com que o nosso sangue que o nosso sangue se concentre nos grandes grupos musculares. Então, por exemplo, o sangue, né, ele tem um deslocamento, por exemplo, do sistema digestório para os grandes grupos musculares, peitorais, grandes dorsais, bíceps, tríceps, quadríceps, bíceps femoral, né, os músculos da perna. Por quê? Porque a gente precisa fazer o que se a gente vai fugir do leão? Correr. Então a gente precisa de uma força explosiva imediata. Sabe quanto tempo demora para o corpo fazer tudo isso? Toda essa movimentação do sangue, dilata a pupila, arritmia cardíaca, pressão arterial. Menos de meio segundo. Menos de meio segundo. Só que tem mais. Toda essa química provoca também o que eles chamam de visão de túnel, porque a gente tem que ter o alvo, sumir daqui. E um viés interpretativo negativo. Claro, imaginemos que estamos fugindo do leão, é um pôr do sol, e a gente para e fala assim: nossa, olha esse céu alaranjado, gente, isso é um poema, que coisa linda. O que aconteceu com o nosso grupo, gente? Acabou. Não é hora de ser otimista. Nós temos que identificar tudo que for negativo para poder fugir. Nós estamos em fuga nesse tipo de emoção. Então, isso é uma emoção, uma resposta fisiológica que é imediata, para a qual nós não temos controle direto. Não tem como exatamente.
Né? A hora que a gente entrar lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver, mas o Kardec já falou isso daqui, instinto e tal, mas calma, nós vamos chegar lá. Né? Tudo que a gente está falando aqui está lá no Livro dos Espíritos, mas ainda não podemos falar, né? Porque nós estamos no campo da matéria. Então, olha só, o que acontece? Eu não consigo controlar a pupila, não dilate. Coração, diminui, não é para você bater rápido assim. Pressão arterial, já pensou que maravilha? Né? Se fosse assim, pressão arterial, baixa aí que eu não quero pressão arterial alta. Não existe essa possibilidade, nós não temos esse controle direto. Então, o que isso quer dizer com a nossa vida? Porque, Drauzio, nós não moramos mais na savana, graças a Deus, não estamos mais na selva, estamos na civilização e não tem mais o leão do lado de fora. Aí é o problema. Mas tem o leão do lado de dentro. O leão é o meu chefe e agora eu vou entrar para uma reunião com ele. E aí ele vai começar a me fazer algumas perguntas e eu vou começar a me sentir, e o que vai acontecer? Sem que eu perceba, porque vai ser muito suave, não vai ser expressivo e intenso como se eu estivesse correndo lá na savana, mas o mecanismo vai acontecer igualzinho. Minha pupila vai dilatar, minha mão vai suar fria, eu vou sentir um frio na barriga, porque o fluxo sanguíneo está saindo do sistema digestório. Eu vou começar a ficar tenso, porque a minha musculatura está pronta para explodir, só que eu não vou explodir. E a minha visão vai ficar de túnel, ou seja, eu estou bitolado naquilo, eu não consigo processar o que o meu chefe está me falando. O meu viés interpretativo vai ser negativo. E o que vai fazer a hora que isso chegar no máximo? Eu vou explodir. Se não, explode por dentro. Isso. Que é o estresse. Que é o estresse. E aí vai acabar no infarto, no câncer, enfim. Entendemos como é que funciona esse mecanismo? Então, isso é emoção. É uma resposta fisiológica e automática. Então, só para a gente dar uma adiantadinha aqui. O que seria então uma inteligência emocional nesse momento? Eu percebi a emoção de raiva. O que eu tenho que fazer? Trabalhar a raiva. Como? Naquele momento, dá licença, eu preciso ir ao banheiro. Porque se eu continuar nessa reunião, eu vou explodir. E aí eu sei que vai sair porcaria, porque já aconteceu um monte de vezes. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Estou conversando com meu filho, a coisa chegou numa... né? Opa, filho, calma, peraí, o pai vai tomar uma água, calma. Aí eu vou, respiro, tomo consciência do porquê que está acontecendo. Entende? Aí sim, indiretamente, eu consigo mudar minha fisiologia. Mas diretamente, impossível. E aí, outro parênteses. Imaginemos os nossos obsessores. Um dos nossos temas principais no nosso ciclo aqui de conversas vai ser a questão da intervenção dos espíritos desencarnados no nosso pensamento. Imagine como é que eles vão entrar nesse esquema, justamente nesse momento. Abrindo brecha. Abrimos brecha. A coisa é fisiológica. Vamos pensar lá na Gênese. Nesse momento, imagine que tipo de fluidos eu estou envolvendo na minha atmosfera fluídica e que tipo de espíritos eu estou atraindo. Mas calma, ainda estamos no âmbito material. Muito bem. E o que é o sentimento? Se isso é uma emoção, o que é o sentimento? O sentimento é justamente a percepção consciente e parcial de uma emoção. Então, quando eu percebo essa mudança fisiológica, quando eu percebo o que está acontecendo, eu estou começando a construir esse sentimento. Por que ele é parcial? Porque a gente nunca consegue dar conta da totalidade. Um dia conseguiremos, né? Mas a gente nunca consegue dar totalidade. Então, quando eu começo a perceber isso, eu estou construindo um sentimento. Portanto, o sentimento é sempre o sentimento de uma emoção. Mas nem sempre uma emoção consegue provocar um sentimento. Porque nem sempre eu tenho a percepção daquilo. Eu continuo na conversa com o meu chefe, eu brigo, eu fico irredutível, não consigo enxergar soluções porque eu estou com a visão de túnel. Eu fico bitolado, eu estou com um viés interpretativo negativo, então eu só vejo coisa ruim naquilo que ele está me falando, e às vezes ele estava querendo me ajudar.
A mesma coisa acontece na conversa com o meu filho, na conversa com o meu marido, na conversa com a minha esposa, no trânsito. Porque lembremos-nos, menos de meio segundo a partir do momento que o cérebro identificou. Menos de meio segundo. Aí a gente entende, orai e vigiai, para não cair em tentação. Aí a gente entende os textos do Evangelho, os textos dos livros do Chico, do André Luiz, do Emmanuel, da Joana de Ângeles, dizendo para a gente sempre cultivar boas leituras, boas conversas. Por quê? Para a gente não acionar esse mecanismo de uma forma negativa. Porque esse mecanismo também existe de uma forma positiva. Os neurocientistas colocaram aparelhos, por exemplo, para medir a alteração de um filho quando vai na casa da mãe visitar a mãe. E existe uma emoção positiva de amor. Ele não percebe, mas até a mão tem um suor muito sutil que só os equipamentos conseguem perceber. A alteração do batimento cardíaco, ele não percebe, mas os equipamentos muito delicados e sutis conseguiam perceber a alteração do batimento cardíaco, a alteração da pressão arterial, só de ver a mãe. Uma emoção positiva. Então, do ponto de vista topográfico, do ponto de vista da região do cérebro, também existe uma diferença muito grande entre emoção e sentimento, porque normalmente a gente usa essas duas palavras com o mesmo significado. Enquanto a emoção acontece no núcleo do nosso cérebro, chamado sistema límbico, o sentimento acontece no córtex, que é a casca, né? Que é a parte externa do nosso cérebro, parecido com a noz, não é isso? Todo cheio de rugas, né? Todo enrugado. Sobretudo no córtex pré-frontal, aqui atrás da nossa testa, que é a região do nosso cérebro responsável pelos raciocínios mais sutis, mais apurados, e também responsável por conter os nossos impulsos, que estão lá no nosso sistema límbico, no centro do nosso cérebro. Os neurocientistas dizem que numa crise extrema de estresse acontece o que eles chamam de sequestro da amígdala. Existe no núcleo do nosso cérebro, no núcleo desse sistema límbico, uma glândula chamada de amígdala. Inclusive, a amígdala aqui da garganta mudou de nome. Agora é tonsila, olha que chique. Para não se confundir com a amígdala cerebral. Então, nesse momento extremo de emoção que a gente acabou de conversar aqui, essa amígdala sintetiza neurotransmissores que bloqueiam o processamento do córtex pré-frontal. Bloqueiam. Então eles dizem, olha, o sistema límbico toma de assalto o nosso cérebro. Então aí a gente entende o dito popular, fulano perdeu a cabeça. Literalmente, ele perdeu a cabeça. Em menos de meio segundo. Menos de meio segundo é o tempo que pode acontecer para eu fazer uma tragédia na minha vida. Orai e vigiai. Então, a inteligência emocional vai ser como que eu, primeiro, percebo esse mecanismo em mim, identifico que tipo de situações na minha vida cotidiana me levam a essas reações e passo, através da inteligência, a criar mecanismos, manobras para não chegar nesse ponto. Ora, se a gente está entrando lá no Livro dos Espíritos, o que a gente vê? É o espírito se sobrepondo à matéria. Mas não de uma forma violenta, porque não vai adiantar. Mas sim de uma forma harmoniosa. Porque como está lá no Livro dos Espíritos, que tanto o instinto como as paixões, no seu ponto de partida, são sempre positivas, o homem é que desvirtua. A mesma coisa é o nosso corpo. Olha que mecanismo maravilhoso de defesa que é essa emoção. O problema é quando a gente usa ela de maneira errada. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a ressignificar os símbolos. Eu preciso ressignificar o símbolo do meu chefe, do meu filho, da minha esposa, da minha vida, o meu próprio símbolo.
E aí eu gostaria desde já começar com uma metáfora aqui. Eu acho que vocês já devem ter visto, é uma imagem muito conhecida no YouTube. Na década de 70, se não me engano, na Holanda, um circo foi interditado por um grupo lá de ativistas, e na confusão ali para desmontar, o que vai fazer com os animais, vai doar para a África, etc e tal, 2 amigos ficaram com um filhotinho de leão e levaram o filhotinho de leão para casa. E aí o filhotinho de leão é a coisa mais linda do mundo, mais fofa, mas qual que é um dos problemas? Ele cresce rápido. E aí você imagina você saber que o seu vizinho tem um lindo leão no quintal ao lado, né, cujo muro é para ele uma cosquinha, né? Então os vizinhos exigiram, evidentemente, que o cara resolvesse a questão do leão. E o leão foi levado para uma reserva. 5 anos depois eles foram visitar o leão. E a cena é assustadora, porque eles estão com um jipe, junto com os coordenadores ali do parque, evidentemente. O jipe para no topo de uma colina e lá embaixo, no fundo do vale, tem um grupo de leões. A hora que os 2 descem do jipe, um dos leões já se movimenta, olha, levanta, começa a andar e os 2 vão andando na direção dele. E aí o leão começa a correr. O leão começa a correr e os doidos continuam caminhando na direção do leão. E a hora que o leão chega, o leão pula, abraça. E se coloca a cabeça, aquela coisa, aquela alegria, os 2 chorando e abraçando, o leão lambendo ele, aquela coisa toda, né? Ora, para nós, leão tem que símbolo? Meu Deus do céu, morte. Para esses 2 amigos, aquele leão era o quê? Um gatinho. Eles conseguiram ressignificar. E através do que eles conseguiram ressignificar? Qual foi a ferramenta que eles usaram para ressignificar a fera em gatinho? A fera em carinho. Qual foi a ferramenta? O amor. Então, é através do amor que nós vamos conseguir ressignificar os símbolos da nossa vida e lidar com as nossas emoções de uma maneira inteligente. Gente, quem que fala isso? Jesus. Alguém chamado assim Jesus há 2000 anos no Evangelho colocou isso? Percebem como quanto mais a ciência caminha, mais ela vai ao encontro de Deus. Porque se a ciência busca a verdade e a verdade é Deus, onde a ciência chega? A Deus, ao Evangelho. Então, voltando aqui, pensando no nosso assunto, a importância de nós ressignificarmos, de nós entendermos a questão do amor. E aí, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria de dar um exemplo de uma ferramenta. Vocês vão me dizer com o que parece essa ferramenta. Uma ferramenta de neurociências. Uma ferramenta que os cientistas desenvolveram a partir de estudos do cérebro, para mostrar como é que a gente pode usar essas ferramentas para desenvolver a nossa inteligência emocional, na busca da felicidade, na busca da qualidade de vida, de melhorar os nossos relacionamentos. Essa ferramenta, não sei se vocês já ouviram falar, chama-se gratidão. Gratidão. É algo quase que a gente não vê no Evangelho, não é isso? Quase a gente não vê. E como é que eles fizeram? Olha que interessante. Um grupo de pessoas com depressão e ansiedade. Então, na Universidade Indiana. Então, esse grupo foi convidado para uma experiência. Esse grupo foi dividido em 2 subgrupos. O primeiro subgrupo participou de terapias convencionais, com grandes profissionais na Universidade Indiana. O segundo subgrupo também participou das mesmas terapias, porém, hora que acabava a sessão das terapias convencionais, eles iam para uma outra terapia, a terapia das 3 bênçãos, que era o quê? Eles se tranquilizavam e escolhiam 3 motivos que eles tinham para ser gratos naquele dia.
e depois escrevia o porquê aquele motivo era motivo de gratidão. Durante 4 meses. Passados 4 meses, o que aconteceu? Percentual, porcentagem de sucesso do tratamento. No grupo que fez o tratamento das 3 bênçãos, foi muito maior do que o grupo que não fez. Uma alta relevância estatística. Mas não parou por aí. Porque no final do tratamento, o que eles fizeram? Cada pessoa sentava numa máquina, né, que faz a ressonância magnética funcional, né, ou seja, com o cérebro em funcionamento, e era mostrado para essa pessoa fotos de empresas ou pessoas que financiaram a pesquisa, que financiaram o projeto, ou seja, que propiciaram aquela pessoa que estava com um problema, fazer um tratamento espetacular, de ponta, top, com grandes profissionais, sem precisar pagar nada. O que eles notaram? As pessoas do grupo 1 que não trabalharam as 3 bênçãos, não trabalharam a gratidão, o cérebro, quando viam as fotos, eram pouco estimulados. Às vezes não tinha estímulo nenhum. Em contrapartida, as pessoas do segundo grupo, que participaram da terapia das 3 bênçãos, tinham uma alta intensidade, uma alta ativação do seu cérebro. O que mostraram que a gratidão, o exercício da gratidão ativa, ela modifica não apenas o funcionamento do meu cérebro, mas o meu cérebro. Quem é grato, verdadeiramente grato, tem um cérebro diferente. De novo, Gênesis, Livro dos Espíritos. O espírito modificando o seu corpo através da ação fluídica, ou para causar uma doença, ou para causar um benefício. Sim ou não, gente? Sim. Muito bem. Nesse exercício, eles deixam claros os 3 tipos de gratidão. O primeiro é a gratidão que não é a gratidão, que é a gratidão automática. A pessoa, o garçom serviu para você a sua água e você diz, obrigado, ou grato. Ou no e-mail, né? Olha, preciso disso, blá, 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 grato. Isso não é gratidão, automático. A gente nem está sentindo o que a gente está fazendo. O segundo tipo de gratidão, né? Primeiro automático, o segundo seria a gratidão passiva. Por exemplo, o jovem estudou 2 anos, 3 anos para entrar na faculdade de medicina e entrou. Como é que ele vai se sentir naquele momento que ele vê o nome dele na lista? Aleluiado, como dizem os nossos queridos irmãos evangélicos, né? Então é aquela alegria, aquela coisa, né? Então ele vai lá, Senhor, obrigado, obrigado, Pai, por o Senhor ter me... Gratidão, obrigado. Mas é naquele momento. Passou. Depois você já vai estar reclamando das provas, que é muito difícil. Nossa, tem a gincana de anatomia. Ai, meu Deus, a prova de bioquímica, né? Eu que achava. Deixa para lá. E o terceiro tipo de gratidão é a gratidão ativa, que é aquela na qual eu tenho um modelo mental de reconhecer e realmente dar valor para as coisas maravilhosas que eu já tenho na minha vida. Porque o modelo que nós vivemos é o modelo do vazio. Em que sentido? Só vale aquilo que eu não tenho. Eu estou louco por conta dessa cadeira. Meu Deus do céu, como eu queria essa cadeira? Consegui essa cadeira. Por quanto tempo? Se eu conseguisse essa cadeira, eu ia ser o homem mais feliz do mundo. Tá bom, consegui a cadeira. Por quanto tempo eu vou ser o homem mais feliz do mundo? Acabou já, né? Acabou. Cadeira. A hora que eu conquistei, não tem mais valor. Porque só tem valor aquilo que eu não tenho. A partir do momento que eu passo a ter alguma coisa nesse modelo maluco que nós vivemos, aquilo não tem mais valor. Por quê? Porque agora eu já estou almejando o outro. A outra coisa. Então, como que é esse exercício? Simples. A gente pega um caderninho e todas as noites, no melhor momento, a gente respira fundo, faz uma pausa interior e anota 3 coisas simples que aconteceram hoje que eu posso ser grato. E depois explico para mim mesmo por que eu vou ser grato por isso.
neurocientistas, comprovado, demonstrado cientificamente. A partir da quarta, quinta semana, eu começo a ver o mundo de uma forma diferente e a minha cabeça começa a funcionar de uma forma diferente. E aí a gente lembra do Evangelho. Dai graças, que brilhe a vossa luz. Não é isso? Então, Só um segundo. claro, Me parece que isso é um exercício de andar. Né? A pessoa que caminha toda semana, faz uma atividade, ela tem um benefício fisiológico. A pessoa que todo dia mentaliza a gratidão do que ela fez de bom, que foi interessante para ela, ela cria uma fisiologia, né, positiva que muda como que é ou seja, é aprender a exercitar a gratidão. isso. E aí a gente volta no começo da nossa conversa. Exatamente isso. Quando eu estou lá pensando nas coisas boas do meu dia, que imagens eu estou trazendo para minha mente? Ou seja, que estímulos, que leões eu estou trazendo para dentro da minha cabeça? Gatinhos. Estímulos positivos. Estímulos positivos geram emoções positivas. Mudam a minha química interior. Não estamos nem falando de fluido, de perispírito, né? Não vamos nem chegar aí. Porque hoje nós estamos aqui só nas questões materiais. Então, percebam a ciência reconhecendo esse mecanismo. Isso é inteligência emocional. É esse manejo. E aí, a gente pensa assim, puxa vida, Drauzio, mas é difícil. Porque, como ele falou, é academia. Quanto mais eu vou, mais forte eu fico. A gente vê o Michael Phelps ganhando aquelas medalhas, o maior nadador do mundo. A gente fala assim, mas também ele tem 2,10 metros, né? O tamanho do remo dele. Da equipe americana, né? Poxa vida, equipe americana, imagina a condição que ele tem. Mas quantos nadadores do mundo já não tiveram 2,10 e nenhum deles fez o que o Phelps fez? Quantos mil nadadores tem a equipe americana já tiveram ao longo dessas décadas? E nenhum fez o que ele fez. E aí a gente vai ver coisas do tipo, que ele fez um planejamento de 6 anos. Porque ele ganhou a Olimpíada e ele falou, eu quero ganhar o próximo Mundial daqui 2 anos, a próxima Olimpíada daqui 4 e o outro Mundial daqui 6, tá? Em 6 anos ele não perdeu nenhum dia de treino. Nenhum. Natal, treino. 1º de ano, treino. Hoje eu estou triste, estou deprimido, treino. Hoje eu estou com diarreia, estou com dor de cabeça, treino. Hoje eu estou com preguiça, não estou com vontade, está frio, está nevando, treino. Treino, 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 treino. Nós estamos reencarnados para quê, gente? Para treinar. Então, para a gente dizer assim, puxa, Drauzio, mas é difícil. Claro que é, porque ainda somos espíritos perfeitos. Mas a gente poderia puxar um monte de histórias para nos inspirar a essa mudança, a esse convite que esse tema nos faz nesta noite. Esse tema que é tão recorrente, que é tão presente no Evangelho, que é tão presente na codificação kardeciana. Então vou trazer uma história de uma pessoa comum, como nós. Um garotinho da cidade de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. Vamos chamá-lo Pequeno Bill. É uma história verídica, vocês depois podem buscar as fotos na internet, etc. e tal. E a história é mais ou menos o seguinte. O Bill, com 5 anos de idade, em 1981, com 5 anos de idade, ele foi diagnosticado com leucemia em um caso gravíssimo, né, de leucemia. Foram 3 anos de tratamento, até que em 1984, com 8 anos de idade, já há algumas semanas internado no hospital
central de Fênix, os médicos chamaram a mãe e disseram para ela: olha, tudo o que nós podíamos fazer pelo nosso querido Bill, nós já fizemos. Não há mais o que fazer. Ele está partindo. Então, nós queríamos que você soubesse, para que você quiser chamar algum parente, alguma coisa, esse é o momento. Doutor, quanto tempo o meu filho tem de vida? Ah, mãe, isso é muito difícil, é doloroso inclusive para nós, não nos peça isso. Doutor, eu preciso, é importante. Quanto tempo meu filho tem de vida? Menos de uma semana. A mãe chora muito, se recompõe, vai ao quarto e pergunta para o filho: filho, o que você quer ser? Ó, inteligência emocional. O que você quer ser, meu filho, quando crescer? Ah, mamãe, eu quero ser bombeiro. Eu acho lindo aquelas sirenes, aquela roupa, aquela escada, né? Poder ajudar as pessoas, ser útil. Ah, mamãe, eu quero ser bombeiro. Tá bom, meu filho. A mãe pega o telefone, liga para a corporação de bombeiros da cidade de Fênix, pede para falar com o capitão, conta a história e pede para ele: capitão, será que o senhor poderia mandar um bombeiro visitar meu filho? Se ele pudesse vir paramentado ainda, melhor. Será que o senhor poderia? Silêncio do outro lado da linha. Algum tempo depois, o capitão responde: eu posso, mas eu posso muito mais. Era uma terça-feira e ele diz assim: quinta-feira da semana que vem eu vou condecorar os novos bombeiros honorários da cidade de Fênix. E se a senhora me enviar a circunferência da cabecinha do Bill e o manequim dele, eu vou providenciar um uniforme completo para ele e ele será condecorado bombeiro honorário da cidade de Fênix. Mas, capitão, os médicos disseram que ele tem menos de uma semana de vida. Pois então a senhora vai lá no quarto e diga para o Bill que o comandante está convocando ele, que é uma ordem. E uma ordem do comandante não se questiona, se cumpre. Diga a ele que eu aguardo ele aqui quinta-feira às 8 horas da manhã. A mãe vai e conta para o menino. A gente imagina, menos de meio segundo, as emoções, a química no corpo daquele garoto. E na quinta-feira, 8 horas da manhã, Bill chega, ambulância, enfermeiro, paramédico, e é recebido pelo capitão. Recebe o cap, recebe o uniforme, perfilam, o capitão coloca ele do lado dele, pede para ele hastear a bandeira, cantar hino, toda aquela coisa linda. Acaba a cerimônia, os enfermeiros se aproximam, o paramédico se aproxima para colocar o Bill na ambulância. O capitão: não, onde vocês vão? Não. O bombeiro Bill está sendo convocado, temos algumas missões, e o bombeiro Bill vai acompanhar o capitão, vai no meu caminhão. E aí o Bill faz ali pequenas ocorrências, anda no caminhão e aquela alegria. A gente imagina como é que aquele menino ficou naquele dia. Passados 3 meses, Bill tinha menos de uma semana. Passados 3 meses, a mãe liga para o capitão e diz para ele: capitão, agora não tem jeito. O nosso querido Bill está de partida. E eu queria lhe pedir, primeiro lhe agradecer por tudo e lhe pedir um último favor. Será que o senhor e mais alguns bombeiros poderiam vir aqui visitá-lo? Ele diz, depois de um silêncio: eu posso, mas eu posso mais. Avise o hospital que daqui 8 minutos nós vamos circular com 3 carros de bombeiro com as sirenes ligadas em torno do hospital. Não é para ter pânico, não é para ter problema nenhum. Nós vamos homenagear o nosso querido Bill. Peço também que a senhora abra a janela. O quarto do Bill ficava no 2º andar. Abra a janela, porque nós vamos entrar pela escada Magira. 8 minutos depois, escuta-se as sirenes, os caminhões param, a escada Magira é acionada e o capitão e mais 7 bombeiros entram no quarto do Bill, fazem ali a volta em torno da sua cama. O capitão segura na mãozinha dele, ele olha para o capitão e diz: então, capitão, quer dizer que eu sou um bombeiro de verdade? Ah, Bill,
você é um dos maiores. Por isso, o comandante lá de cima está te convocando para que você faça parte do batalhão dele. E agora nós queremos que você vá, mas vá com muita alegria, com muita leveza, porque você é para nós aqui uma grande inspiração. Então, da mesma forma que você foi uma grande inspiração aqui, nós queremos que você seja uma grande inspiração lá. Vá em paz, meu filho. E algumas horas depois, o nosso querido Bill se apresenta ao comandante maior para fazer parte do batalhão, do novo batalhão. Essa história teria inúmeras questões para explorarmos, mas para encerrar eu gostaria de explorar apenas uma. Com certeza, cada um de nós aqui pode muito mais do que imagina, porque temos muitos potenciais adormecidos, aguardando ansiosamente para florescerem dentro de nós. E qual é a única ferramenta que nós precisamos para que isso aconteça? Qual foi a única ferramenta que o capitão usou para fazer tudo o que fez? O amor. Inteligência emocional, amor. Então, meus amigos, que nesse instante possamos sentir o amor de Deus, o amor do Mestre Jesus, o amor dos nossos benfeitores espirituais a nos envolver e nos acolher nesse instante. Muito obrigado.